Você já enfrentou alguma situação em que sua fé foi diretamente atacada ou ridicularizada? Você acredita que a igreja atual tem medo de se arriscar? Em quais áreas estamos evitando o confronto por comodidade? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que andou por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2025 da classe dos adultos, e que tem o tema: a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição de hoje é a lição 9. Uma igreja que se arrisca. O textuário diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. A verdade prática nos diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15 e capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Objetivos da lição: elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade e refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. A introdução na revista nos diz assim: na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 8, versículo 1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo 8. Hoje vamos falar de uma história que começa com um homem escolhido para servir mesas, mas que termina com eles vendo os céus abertos. Vamos falar de um diácono que se tornou testemunha não apenas de palavras, mas de sangue. Vamos olhar para Estevão, o primeiro mártir da igreja, e descobrir que muitas vezes o preço da fidelidade é alto, mas o céu está sempre aberto para quem olha para Jesus. Estevão não foi um apóstolo famoso, não escreveu uma carta canônica, não pregou por anos a fio. Sua atuação pública foi curta, intensa e terminou com pedras. Mas seu testemunho ecoa até hoje, porque ele nos mostra o que é uma igreja que se arrisca. Não por impulsividade, não por radicalismo, mas por fidelidade à verdade, coragem no espírito e amor até o fim. Antes de mergulharmos nessa história poderosa, vamos parar um momento para refletir. A palavra-chave é martírio. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp. Quando você faz isso, essa plataforma do YouTube, ele entende que esse vídeo aqui tem alguma relevância e vai mostrar para mais pessoas que nunca nem me viram, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Subtópico 1: Aprendendo com Estevão.
Com Estevão, em Atos capítulo 6 e capítulo 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo em que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. A história de Estevão, registrada no capítulo 6 e 7, é um marco na trajetória da igreja primitiva. Ele não foi apenas o primeiro mártir cristão, mas também um exemplo de fé inabalável, sabedoria espiritual e coragem profética. Sua vida e morte revelam que a igreja verdadeira não é aquela que evita o conflito, mas aquela que se arrisca pela verdade, mesmo diante de riscos extremos. Estevão surge em um momento crucial. A igreja cresce rapidamente, mas enfrenta tensões internas e externas também. Escolhido como diácono para cuidar dos necessitados, ele logo se destaca não apenas por sua integridade administrativa, mas por seu poder espiritual e ousadia no testemunho. Seu discurso diante do Sinédrio é um dos mais longos do Novo Testamento, uma defesa teológica e histórica do povo de Deus que culmina em uma acusação profética. Sua morte por apedrejamento não é um fim trágico, mas um testemunho estratégico que mostra como a fé cristã, quando vivida com intensidade, inevitavelmente entra em choque com o mundo religioso e político. Desde o Éden, a fé é colocada à prova. Em Atos 6, vemos que mesmo dentro da igreja há tensões entre hebreus e helenistas, e fora dela há oposição à sinagoga e os helenistas. A igreja não deve temer a crítica, mas está preparada para enfrentá-la com sabedoria e graça. A verdade não é popular, mas é poderosa. Defender a fé é uma responsabilidade de todos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão e da esperança que há em vocês. Estevão não foi um teólogo formal, mas alguém cheio do Espírito Santo, de sabedoria. E está disposto a testemunhar com clareza e coragem. A coragem cristã vai além da defesa, ela inclui o sacrifício. Estevão perdoa seus algozes com palavras semelhantes à de Jesus. Senhor, não lhes impute esse pecado. A igreja que se arrisca não apenas fala a verdade, mas vive o amor mesmo sob perseguição. O testemunho mais forte é o da vida oferecida. A igreja deve investir em discipulado sério, onde membros aprendam a ler a Bíblia com profundidade, entendam a história da salvação e saibam responder a objeções comuns. Ateísmo, pluralismo, religiões diversas. Líderes devem encorajar a congregação a não temer o cancelamento, o julgamento social ou a ridicularização, que por viverem valores bíblicos, defender a verdade sobre sexualidade, vida, identidade em um mundo pós-verdade. Estevão não foi agressivo, mas foi fiel. Ele citou a história de Israel para mostrar que Deus está sempre à frente do seu povo, mesmo quando rejeitado. A igreja deve testemunhar com base na graça e na verdade, não no ódio ou na superioridade. O nome Estevão em grego é Stefanos, que significa coroa. E ele foi o primeiro a receber a coroa da vida. Ele foi o primeiro crente registrado a ser apedrejado, mas não o último. Sua morte abriu caminho para a perseguição que espalharia o evangelho. Saulo, o futuro Paulo,
estava presente e aprovava a morte de Estevão. A semente do testemunho de Estevão ajudou a transformar o maior perseguidor em o maior apóstolo. O discurso de Estevão, em Atos 7, é uma releitura da história de Israel, mostrando como o povo repetidamente rejeitou os mensageiros de Deus, culminando na rejeição de Jesus. É uma pregação profética, não apenas defensiva. A igreja que não se arrisca não testemunha. E a igreja que não testemunha não é igreja. Subtópico 2, a fé sob ataque. Lucas nos conta em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamados de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos, quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Você já parou para pensar que logo depois de ver prodígios e grandes sinais acontecendo por meio de Estevão, a reação imediata não foi adoração geral, nem conversão em massa sem resistência? Não, a reação foi um levantar-se contra ele. Lucas relata se alguns da chamada sinagoga dos libertos e disputavam com Estevão, mas essa frase esconde uma tempestade espiritual, o que parece um conflito teológico entre judeus helenistas e uns diáconos cheios de espírito na verdade, um padrão eterno, onde o poder de Deus se manifesta com clareza, o ódio religioso logo aparece. E preste atenção nisso, não foram os pagãos, nem os soldados romanos, nem os bêbados da esquina. Foram os religiosos, gente que frequentava a sinagoga, que sabia as escrituras, que guardavam tradições. Homens que por fora tinham tudo no lugar, por dentro tinha um coração que não suportava a verdade quando ela ameaçava o controle deles. E o termo que Lucas usa é muito forte, levantaram-se. A mesma palavra que Marcos usa quando diz que testemunhas falsas se levantaram contra Jesus. É o mesmo verbo e o mesmo movimento. Como se o Espírito Santo estivesse nos mostrando o que aconteceu com Cristo está acontecendo agora com o corpo de Cristo. O mestre foi acusado, perseguido, condenado por homens religiosos. Agora o servo é tratado da mesma forma. O ataque à fé não começou com Estevão, começou com Jesus. E vai continuar todos os que vivem segundo o Espírito. O interessante é que o levante não veio por causa da heresia, pelo contrário, veio por causa da verdade poderosa. Estevão estava fazendo prodígios, grandes sinais, o povo estava se voltando para o Evangelho, as sinagogas estavam se esvaziando. E o que sentiram? Inveja. Não tristeza espiritual, nem preocupação pastoral, inveja. O mesmo sentimento que levou os líderes judeus a entregar Jesus. Tem ciúmes de nós, disseram os fariseus. Quando o povo corre para Deus de verdade, os que vivem de religião
vazias sentem o chão tremer. E é aqui que a lição fica incômoda. Uma igreja que nunca é atacada talvez não esteja fazendo nada que vale a pena atacar. Se ninguém se incomoda com o que pregamos, com o que vivemos, com o poder de Deus que demonstramos, será que estamos realmente anunciando o Evangelho ou apenas uma versão domesticada dele? A fé cristã não é um pacote de boas ideias para uma vida mais tranquila. É uma declaração de guerra espiritual contra o pecado, contra a morte, contra o domínio das trevas. E toda vez que essa fé é vivida com autenticidade, ela provoca reação, porque expõe religiosidade vazia, porque revela corações endurecidos, porque confronta o orgulho religioso com a graça radical de Cristo. Estevão não foi atacado por ser agressivo, nem por ser radical no mal. Foi atacado por ser fiel, por falar com sabedoria, por operar sinais do céu. E quando o ataque veio, ele não recuou, não mudou a mensagem, não pediu desculpa, continuou falando até o fim. E isso nos confronta. Onde estamos hoje? Nossas igrejas são espaços onde o poder de Deus se manifesta de forma tão clara que o diabo sente necessidade de organizar um levante? Ou somos tão previsíveis, tão conformados, tão silenciosos diante do mundo que nem o inferno se incomoda conosco? Porque no fim, a história de Estevão nos ensina que a fé verdadeira não é aquela que nunca é contestada, é aquela que mesmo sob ataque permanece de pé, cheia do Espírito, olhando para o céu e disposta a entregar a vida por aquele que primeiro entregou a dele por nós. Subtópico 3. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzeteu, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão. Os léxicos, os dicionários de grego, português, observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Tem um detalhe em Atos capítulo 6, versículo 9, que à primeira vista parece só mais uma palavra no texto, mas que quando você para e olha com calma, revela uma batalha muito maior do que uma simples discussão. Lucas diz que os judeus helenistas disputavam com Estevão. Parece um conflito de opiniões, certo? Como se fosse dois lados trocando ideias, cada um defendendo seu ponto de vista. Mas a palavra grega aqui usada não é tão neutra assim. Esse termo não significa apenas conversar ou discutir. Ele vem de um contexto bem específico, o das escolhas filosóficas e debates filosóficos do mundo antigo, onde mestres se enfrentavam não só para trocar ideias, mas para derrotar o adversário intelectualmente, para impor uma visão de mundo diferente da outra. Era uma disputa com aposta alta. Quem vencia não só ganhava a audiência, mas definia o que era verdade. Então, quando lemos o que eles que estavam disputando com Estevão, não estamos diante de um bate-boca casual. Estamos diante de uma tentativa de sistemática de desconstruir o evangelho que ele pregava. Ele não queria apenas discordar. Eles não queriam apenas discordar. Eles queriam desacreditar, desmoralizar, mostrar que aquela nova fé era tola, perigosa, contrária à tradição de Israel. Eles estavam tentando impor a sua narrativa, a narrativa de um judaísmo fechado, controlado, nacionalista, centrado no templo e na lei, mas sem o espírito. O que torna tudo mais pesado é que Estevão não tinha formação rabínica, não estudou aos pés de Gamaliel como Paulo. Ele era um diácono, um homem escolhido para servir as viúvas, alguém que surgiu do meio do povo, mas ele tinha algo que eles não tinham: fé e Espírito Santo.
e sabedoria e poder para falar e fazer maravilhas. E isso os deixa furiosos, porque não podiam vencê-lo no debate. Lucas é enfático. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Imagina a cena: um grupo de homens com títulos, tradições, tradição, sinagoga, rede de contato, tentando derrubar um homem simples, com argumentos teológicos e falhando, porque a verdade que Estevão carregava não vinha de escolas, mas do céu. E por mais que tentassem tecer uma teia de acusações, de interpretações distorcidas, de debates sofisticados, o Espírito Santo estava falando através dele com uma autoridade que não se negocia. Isso nos mostra algo profundo. A fé cristã não é uma opinião entre tantas, ela não entra no jogo de cada um tem a sua verdade, ela afirma a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E quando essa fé é vivida com poder, ela não se submete a disputas humanas, elas a transcende. Os judeus helenistas queriam uma guerra de narrativas. Estevão trouxe a realidade do reino. Eles falavam de tradição, ele falava de Jesus glorificado. Eles queriam vencer a discussão. Ele queria as pessoas viver, que as pessoas vivessem o céu aberto, vissem o céu aberto. E é aqui que percebemos o perigo de transformar a fé em mais um debate ideológico, porque no fim não se trata de quem tem o melhor argumento, mas de quem tem o Espírito de Deus. A igreja não cresce por retórica vencedora, mas por testemunho poderoso. E quando o evangelho é pregado com unção, com poder, com santidade, os que vivem de religiosidade não conseguem resistir, não porque perderam no discurso, mas porque foram expostos pela presença de Deus. Hoje vivemos em um mundo cheio de disputas, disputas infinitas nas redes sociais, nas igrejas, nas famílias. Todo mundo quer impor sua visão, sua teologia, seu partido, sua interpretação. Mas será que no meio de tanta discussão ainda há espaço para um Estevão? Alguém que não entra na briga para vencer, mas para testemunhar. Alguém cuja palavra é tão cheia do Espírito que, mesmo diante de acusações, calúnias e pedras, ainda seguem dizendo: Senhor, recebe o meu Espírito. Talvez a pergunta não seja como ganhar as disputas. Talvez a pergunta seja: onde está o Espírito? Porque no fim, quem tem o Espírito não precisa vencer a discussão, ele já venceu a batalha. Subtópico 4. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição. O acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Você já reparou como sempre que a verdade avança, imediatamente surge uma história paralela para tentar destruí-la? Não é novo, é tão antigo quanto o Éden, quando Deus disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O diabo não respondeu com argumentos diretos. Ele criou uma narrativa alternativa. É mentira. Você não morrerá. Deus está te escondendo algo. Ele tem medo de que você vire como ele. Foi a primeira falsa narrativa da história. E desde então, toda vez que Deus fala, o inimigo responde com uma contranarrativa. E isso não mudou. Em João, no Evangelho de João, capítulo 7, o povo já estava dividido sobre Jesus. Uns diziam que ele era bom, outros não, diziam que ele enganava o povo. Imagine isso, o Filho de Deus andando em poder, curando cego, ressuscitando mortos, e ainda assim há quem diga, é um enganador. Não porque viu algo errado, mas porque a verdade os incomodava, a luz revelava as trevas. E a melhor forma de matar a luz,
dizer que ele é a escuridão. Depois da ressurreição, os líderes religiosos fizeram algo muito mais escandaloso. Pagaram soldados para espalhar a mentira de que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. É uma história absurda. Soldados romanos dormindo no posto seriam executados. E como os discípulos, homens simples e amedrontados, teriam coragem de roubar um corpo sob a vigilância militar? Mas não importa. A narrativa falsa não precisa ser lógica, só precisa ser repetida. E foi. Porque era mais cômodo acreditar que o túmulo estava vazio por roubo do que admitir que Jesus ressuscitara. Paulo enfrenta o mesmo. Em Atenas, quando fala de ressurreição, os filósofos o ridicularizaram. Que novo Deus é esse que está anunciando? Em Tessalônica, dizem que ele prega outro rei, Jesus, contra os decretos de César. Traduzindo, é traição, é subversão, é perigoso. Mais uma vez, não se discute o conteúdo do evangelho. Cria-se uma narrativa que desmoraliza o mensageiro. E hoje, infelizmente, nada mudou. Só que agora as falsas narrativas se espalham mais rápido, com mais alcance, com mais sofisticação. Vivemos na era da guerra de narrativas e a igreja, sempre que ousa ser fiel, vira alvo. Você consegue reconhecer algumas delas? Tem narrativa de que a igreja é hipócrita. E sim, há hipocrisia, porque somos pecadores em processo de santificação, mas usam os erros de alguns para desacreditar a mensagem de todos, como se a traição de Judas desmentisse a verdade de Cristo. Tem a narrativa de que o evangelho é intolerante, porque afirmamos que Jesus é o único caminho, mas o mundo que prega a tolerância não tolera quem tem convicções, chama de ódio o que é fidelidade à verdade. Tem a narrativa de que a fé é inimiga da razão, como se crer em Deus fosse coisa de ignorante. E, no entanto, Estevão falava com sabedoria, Paulo dialogava com filósofos, todos os homens de profunda inteligência e fé. Mas a narrativa falsa simplifica, distorce, desqualifica. Tem a de que a igreja é rica e exploradora, focando em teleevangelistas escandalosos para manchar todos os pastores fiéis que vivem de salário modesto, muitas vezes em bairros pobres, servindo sem glória. Tem a de quem prega pecado, está julgando, como se alertar sobre o abismo fosse o mesmo que condenar. Mas quem grita, cuidado com o trem, não está julgando o pedestre, está tentando salvá-lo. E o mais perigoso, muitas vezes, a igreja começa a acreditar nessas narrativas. Pastores se envergonham de pregar o pecado. Igrejas mudam a mensagem para serem relevantes. Líderes evitam temas incômodos. E aí, sem perceber, deixamos de ser testemunhas, viramos reféns da opinião pública. Mas Estevão não caiu nisso. Quando inventaram testemunhas falsas, dizendo que ele falava contra o templo e a lei, ele não se defendeu com medo, não mudou o tom, não pediu desculpas. Ele levantou e contou a história de Deus com coragem. E no fim, viu o céu aberto. A verdade não tem medo de acusação, ela tem medo é da acomodação. Porque quando a igreja deixa de confrontar as falsas narrativas com a verdade, ela começa a morrer, não pela perseguição, mas pelo silêncio. Então, talvez a pergunta que precisamos fazer não seja como as pessoas estão nos vendo, mas sim o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, porque no fim não importa qual a narrativa o mundo cria, importa qual narrativa Deus está cumprindo, e a dele é clara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mesmo quando mentem sobre nós, mesmo quando nos apedrejam, mesmo quando o mundo ri, a verdade continua avançando. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu fiel na verdade. Tópico 2, Estevão e a igreja que defende sua fé. Subtópico 1, Deus na história do seu povo.
Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que, mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação à defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Sabe, quando Estevão começa a falar diante do Sinédrio, muitos devem ter pensado: agora ele vai se defender, vai explicar por que não blasfemou contra Moisés ou contra o templo, vai tentar se livrar da acusação, mas ele não faz isso. E, em vez de se justificar, ele conta uma história longa, cheia de nomes antigos, de eventos do passado: Abraão, José, Moisés, Davi. Parece um resumo da Bíblia, como se estivesse dando aula de história israelita. Mas não é isso. Ele não está fugindo do ponto. Ele está cravando o ponto e com uma profundidade que só o Espírito Santo poderia inspirar. Porque o que Estevão faz ali pela primeira vez, de forma tão clara e corajosa, é mostrar que toda a história de Israel tem um centro: Jesus Cristo. Ele não está apenas defendendo a fé cristã, ele está mostrando que a fé cristã não é algo novo, não é uma seita, não é uma invenção, é o cumprimento de séculos de promessas, de esperança, de ação de Deus com o seu povo. Ele começa com Abraão, chamado como quando ainda era um estrangeiro, sem terra, sem filho, mas com uma promessa: te darei essa terra por herança. E Estevão lembra algo que muitos esqueceram: Abraão nunca viu essa terra como dono. Viveu nela como estrangeiro, porque ele olhava adiante. Ele esperava algo maior, a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Depois fala de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão, mas levantado por Deus para salvar não só sua família, mas uma nação inteira. Um homem rejeitado, mas usado por Deus para livrar o povo da fome. E aí já temos um padrão: Deus age por meio dos rejeitados. Então vem Moisés, escolhido por Deus, mas recusado pelo seu próprio povo. Quem te constituiu príncipe e juiz? Moisés foge, mas Deus o chama de novo com poder, com sinais, com autoridade. E mesmo assim, o povo murmura, se rebela, faz um bezerro de ouro. E Estevão não poupa. Vocês adoraram o tabernáculo de Moloque, trouxeram o santuário de Raifã, as imagens que fizeram para adorar. Ele vai fundo, mostra que mesmo com a presença de Deus na nuvem, com o maná do céu, com a água da rocha, o coração do povo sempre foi inclinado à rebeldia. E o clímax vem quando ele fala do templo. Os judeus achavam que o templo era imutável, sagrado, eterno, mas Estevão lembra: Davi quis construir um templo, mas foi Salomão que o fez. E Deus nunca disse que precisava de uma casa feita por mãos humanas. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis? Isaías 61, versículo 1, citado no versículo 49. Toda essa história ele está dizendo, mostra uma coisa: Deus sempre esteve à frente do seu povo, mas o povo sempre tentou prendê-lo numa caixa. Seja na tradição, no templo, na lei, na religião. E agora? O que fizeram com o justo? O rejeitaram, o mataram. Assim como rejeitaram José, assim como rejeitaram Moisés, assim como rejeitaram os profetas, e nisso tudo se cumpre, porque o propósito de toda a história de Israel não era glorificar o templo, nem exaltar a lei, nem manter uma linhagem sacerdotal, era preparar o caminho para Cristo. E quando ele veio,
o mesmo povo que tanto esperou, não o recebeu. O que me impressiona é que Estevão, nesse momento de defesa, não se preocupa em se salvar, ele se preocupa em salvar a verdade. E a verdade é esta: a apologética cristã, a defesa da fé, não existe para ganhar argumentos, existe para apontar para Jesus. Não é um exercício intelectual, é um ato de adoração, é contar a história de Deus com paixão, para que os ouvintes vejam que tudo converge para Cristo. Hoje, muitas vezes, quando falamos de defesa à fé, pensamos em debates, em lógica, em evidências científicas, e tudo isso tem seu lugar. Mas Estevão nos lembra que o coração da apologética não é o raciocínio frio, mas a narrativa viva de Deus agindo na história para salvar. É contar como Deus chamou Abraão, libertou Israel, sustentou os profetas e finalmente enviou o seu filho. E se a nossa defesa da fé não levar a Jesus, se não mostra ele no centro, então não é apologética cristã, é apenas ruído, porque a fé verdadeira não se defende com orgulho, mas com humildade e ousadia juntos. Como Estevão, cheio do Espírito, olhando para o céu e dizendo em essência: toda a história está gritando o nome dele e vocês o mataram, mas ele está vivo e está à direita de Deus. E é nisso que a igreja que se arrisca precisa crer, que não estamos aqui para defender uma religião, mas para testemunhar daquele que é o fim de toda promessa, o cumprimento de toda esperança, o Senhor da história, Jesus Cristo. Subtópico 2: corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiam ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Tem um momento na história de Estevão que nos arrepia toda vez que a gente lê. Ele termina aquele discurso poderoso, já quase 50 versículos aqui, contando a história de Deus com seu povo. E em vez de pedir misericórdia, em vez de tentar aplacar a ira dos ouvintes, ele olha para aqueles homens religiosos cheios de tradição, cercados de autoridade, e diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. É uma acusação tremenda e ele não para por aí. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Não é xingamento, não é ódio, é profecia. É a voz de Deus através de um homem cheio do Espírito, expondo a condição real do coração religioso, porque ali não havia ignorância. Havia conhecimento, eles sabiam as escrituras, sabiam a história, tinha o templo, a lei, os profetas, mas o que faltava? Um coração aberto. E o que Estevão aponta é algo que atravessa toda a Bíblia. Deus não habita em corações endurecidos. Ele não força a porta, não invade, ele bate. Ele chama, ele convence, mas ele não entra onde não é bem-vindo. O termo dura cerviz, vendo no Antigo Testamento, era assim que Deus descrevia Israel no deserto quando fez o bezerro de ouro. Um povo que via os milagres, ouvia a voz de Deus, mas virava o pescoço, endurecia a nuca, encurvava-se a seguir, como um boi teimoso que não quer ser guiado. E Estevão mostra que séculos depois nada mudou. O povo de Deus continuava com o mesmo problema, religiosidade externa, mas com o coração longe. Ele vai mais fundo, incircunciso de coração e ouvido. A circuncisão era o sinal da aliança, mas desde os profetas Deus dizia: circuncidai o vosso coração. Não basta ter o ritual, era preciso ter o coração transformado. E o ouvido?
também precisava ser circuncidado, ou seja, aberto para ouvir a voz de Deus, não apenas as tradições humanas, mas o que vemos ali, homens que ouvem, mas não escutam, que veem os sinais, mas não entendem, que têm a verdade diante dos olhos, mas preferem a mentira que os mantém no controle. E é aqui que o texto nos confronta. Ninguém é convencido contra a própria vontade. A verdade pode ser clara, o Espírito pode testemunhar, os milagres podem acontecer, mas se o coração está fechado, tudo será em vão. Porque crer não é apenas concordar com fatos, é rendição, é largar o controle, é dizer: Senhor, tu tens razão, eu estava errado. E isso dói, principalmente para quem se considera justo. Veja bem, Estevão não foi morto porque falou errado, foi morto porque falou verdade demais. A verdade o condenou aos olhos deles, e em vez de se arrependerem, taparam os ouvidos, literalmente, como se pudessem com as mãos bloquear a voz de Deus. E então, o que fizeram? O apedrejaram. É um retrato triste, mas real do caminho da incredulidade. Primeiro endurece seu coração, depois recusa-se a ouvir, depois tapa-se o ouvido e, por fim, mata-se a verdade ou quem a representa. Mas tem uma lição profunda aqui. O Espírito Santo não habita em espaços, em corações fechados. Ele não convence quem se recusa a ouvir. Ele não habita onde não é desejado. E isso deve nos fazer refletir. Será que em algum lugar da nossa vida também temos endurecido o coração? Será que por tradição, por orgulho, por medo de mudar, estamos resistindo ao que o Espírito está dizendo? Porque o perigo não está só lá fora, nos inimigos do Evangelho, está dentro de nós, na religiosidade que se esconde atrás da doutrina certa, mas coração frio, na crítica que julga os outros, mas não se examina, na defesa da fé que se torna orgulho e não adoração. Estevão viu o céu aberto porque seu coração estava aberto. E os outros, por mais que tivessem as escrituras, não viram nada, porque o céu só se revela a quem tem olhos de fé e um coração quebrantado. E talvez a pergunta mais importante que podemos fazer hoje não seja: está certo teologicamente? Mas sim, meu coração ainda é sensível à voz do Espírito, porque no fim não é o conhecimento que salva, é a rendição. E não há defesa da fé mais poderosa do que um coração que ainda chora diante de Deus. A sinopse do tópico 2 diz assim: Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Tópico 3, Estevão e o martírio da igreja. Subtópico 1, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo endurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. No momento exato em que o ódio atinge seu ápice, quando os ouvintes rangem os dentes de raiva, quando os punhos se fecham, quando os corações endurecidos já decidiram que aquele homem precisava morrer, Estevão olha para cima e o que ele vê? Os céus abertos. Não é uma metáfora, não é uma visão mística sem peso, é uma realidade espiritual que se rompe no tempo. Os céus que pareciam fechados diante da injustiça, da violência, da religiosidade assassina, se abrem e ali, no lugar mais alto, está o Filho do Homem, Jesus.
não crucificado, não derrotado, não escondido, mas em pé à direita de Deus. Essa imagem é carregada de significado, porque no Antigo Testamento os sacerdotes ficavam sentados após o serviço, um momento de descanso, pois o trabalho era repetitivo e incompleto. Mas Cristo, depois de oferecer um sacrifício eterno, sentou-se à direita de Deus. Já Paulo diz que ele está intercedendo por nós. Mas aqui em Atos capítulo 7, 56, Estevão não diz que Jesus está sentado, diz que ele está em pé. Por quê? Porque naquele momento o Senhor Jesus se levanta diante do martírio do seu servo, como se o céu inteiro estivesse de pé em honra ao primeiro Marte, como se o próprio Cristo ressuscitado e glorificado dissesse: Estou contigo, estou vendo e eu me levanto por ti. É como se a cruz que parecia um fracasso tivesse sido confirmada como vitória definitiva. O mesmo Jesus que foi rejeitado, condenado, crucificado, agora está à direita do Pai. E é diante dele que Estevão entrega seu espírito. Não há medo, não há desespero, há contemplação, a paz, a glória. E é nesse momento que entendemos. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a fé, porque já viu o fim da história. Ela sabe como tudo termina. Sabe que por mais que o mundo grite, por mais que a perseguição aumente, por mais que as pedras voem, Cristo está no trono. E quem está com ele, mesmo que morra, viverá. E é por isso que Estevão não foge, não se retrata, não pede clemência. Ele olha para o alto e anuncia: Eis que vejo. Ele não diz: Me ajude, mas te entrego o meu espírito. Ele morre não como vítima, mas como testemunha. E o que ele testemunha? Que a cruz não foi o fim, que a morte não venceu, que o Senhor ressuscitou. Ele está vivo, glorificado, reinando. Paulo, anos depois, quando é advertido de que cadeias o esperam, ele responde: Estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele não fala com fanatismo, fala com certeza, porque, como Estevão, ele viu o Senhor, ele sabe que morrer por Cristo não é derrota, é a entrada na glória, é o cumprimento da promessa. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. E isso muda tudo, porque uma igreja que vive com os olhos fixos no Cristo glorificado, não apenas no Cristo do presépio, nem só o Cristo do Calvário, mas no Cristo ressurreto e exaltado, não se assusta com o futuro, não se dobra diante da pressão, não troca a verdade por segurança. Ele pode chorar, pode sofrer, pode ser atacada, mas não nega o nome de Jesus, porque ele já viu os céus abertos e sabe que no fim não serão os que gritaram que vencerão, serão os que testemunharam, não os que condenaram, mas o que, como Estevão, entregaram o seu espírito nas mãos do Senhor. Uma igreja que se arrisca não é aquela que busca o martírio, é aquela que, mesmo diante do martírio, não desvia o olhar de Cristo, porque quando você contempla a vitória da cruz, nenhuma ameaça do mundo pode tirar a sua paz, nenhum medo pode roubar sua esperança e nenhuma morte pode vencer sua fé. Subtópico 2: perdoando o agressor. A última declaração de Estevão diante de sua morte é marcante e cheia de significado. E, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Então, no último instante de vida de Estevão, quando as pedras já os atingia, quando o corpo cedia, quando a morte se aproximava, ele faz algo que só quem está completamente unido a Cristo pode fazer. Põe-se de joelho e clama por misericórdia, não para si, mas para os que o matam. Senhor, não os lhe imputes
Este pecado. Essas palavras não são apenas bonitas, são sobrenaturais, porque naturalmente o ser humano, quando é traído, perseguido, condenado injustamente, grita por justiça, quer ver o mal punido, quer os culpados, que os culpados paguem e quem poderia censurá-lo? Mas Estevão, cheio do Espírito, até o último suspiro, não pede justiça sobre eles, ele pede graça. E é o eco da cruz. É Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ali, no meio da violência, da ignorância religiosa, da fúria coletiva, surge um momento de pura luz, o perdão do inocente para os culpados, não por fraqueza, não por resignação, mas por amor ativo, por misericórdia consciente. E prepare-se, ele põe-se de joelho e em meio ao linchamento, ele se ajoelha, um gesto de humildade, de oração, de entrega. Não é uma postura de derrota, é uma postura do sacerdote que intercede, do servo que ama, do filho que confia no Pai mesmo na escuridão. E então ele clama com voz alta: Senhor, não lhe impute esse pecado. Não diz, eles não sabem o que fazem como Jesus, mas diz, mesmo que saibam, Senhor, não os condenes por isso. É um ato de intercessão voluntária, como o de Moisés no monte, como o de Paulo por Israel. É o coração do evangelho pulsando no peito de um homem que está morrendo. Não retribua o mal, mas ame o inimigo. Não guarde rancor, mas ore por quem o persegue. E o mais impressionante, esse perdão não foi em vão. Porque entre aquela multidão de homens enfurecidos havia um jovem chamado Saulo, e ele estava ali. E ele ouviu, e ele viu. E anos depois, aquele homem que consentiu a morte de Estevão se tornaria Paulo, o apóstolo das nações, o pregador do mesmo evangelho que um dia tentou destruir. Será que o perdão de Estevão tocou o coração de Saulo naquele dia? Talvez não imediatamente, mas certamente plantou uma semente, porque o sangue derramado com perdão tem poder de transformar até o algoz. E isso nos mostra algo que a igreja precisa lembrar com urgência. O testemunho mais forte não é a defesa brilhante, nem um milagre espetacular, mas o perdão oferecido ao inimigo. É o crente que, mesmo quando traído, caluniado, abandonado, ainda diz: Senhor, não o condenes. Tem misericórdia dele. Quantas vezes nós, como igreja, reagimos com raiva diante da crítica? Quantas vezes respondemos à ofensa com mais ofensa? Quantas vezes deixamos de perdoar por orgulho, por mágoa, por justiça própria? Mas Estevão nos mostra outro caminho, o caminho do sacrifício amoroso, o caminho de quem ama não apenas os irmãos, mas os inimigos, de quem serve não apenas os que agradecem, mas os que apedrejam. E ele adormeceu. A Bíblia não diz que ele morreu, diz adormeceu. Uma linguagem suave, cheia de paz, como se o sono dele fosse o descanso do justo, o repouso do vencedor, porque ele não perdeu a vida, ele a entregou e ao fazê-lo viu o céu aberto, viu o Senhor em pé e deixou um exemplo que atravessa os séculos. Essa é a igreja que se arrisca, não a que busca conflito, mas a que, mesmo no conflito, perdoa. Não a que tem medo da morte, mas que diante da morte ama. Não a que se defende com ódio, mas a que, sendo atacada, intercede. Porque no fim, o maior poder do evangelho não está na retórica, nem na organização, nem na tradição. Está no coração quebrantado que ainda ora pelo inimigo, como Estevão, como Jesus, como deveríamos ser. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. A conclusão na revista nos diz assim: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. O qualificado, cheio de fé e Espírito Santo, não teme ser posicionado diante de um mundo e de uma cultura contrários.
Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Estevão não morreu em silêncio, morreu orando. Não se defendeu com ódio, mas intercedeu com amor. Não fugiu da verdade, mas a proclamou até o último suspiro. E no momento em que o mundo achava que tinha vencido, ele viu o céu se abrir e o Senhor Jesus em pé, como se toda a glória do alto se levantasse em honra ao seu servo fiel. Essa é a igreja que se arrisca a reputação, porque prefere a verdade a ser aceita, arrisca a segurança, porque sabe que Cristo é o seu refúgio, arrisca o perdão, porque foi perdoada por um amor maior. Não se arrisca por gosto pelo perigo, mas por fidelidade ao Senhor, que primeiro se arriscou por nós até a cruz. E o mais bonito? O sangue de Estevão não foi o fim, foi o começo. Ele caiu, mas a igreja se levantou. Ele foi apedrejado, mas o evangelho se espalhou. Ele perdoou e um dia um homem chamado Saulo se lembraria daquelas palavras e diria: Cristo Jesus entrou no mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando uma igreja se arrisca, ela não perde, ela testemunha. E onde há testemunho, há poder. Onde há fidelidade, há glória. E onde há cruz, há ressurreição. Que possamos, como Estevão, manter os olhos no céu, ter o coração cheio do Espírito e, no fim, entregar nosso Espírito nas mãos do Senhor, com perdão nos lábios e coragem na fé. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Ore por mim, que eu oro por você. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.